Então, pessoal, tudo bem? Eu fiquei devendo esse vídeo para vocês, né? Vídeo para a gente entender como é que a gente pode, tudo que a gente viu em aula sobre elementos de memória, sobre latches e flip-flops, como é que a gente pega esse latch, esse flip-flop e a gente descreve ele em VHDL, né? Porque uma das coisas que eu sinto que faltou foi, a gente sabe como descrever qualquer tipo de circuito, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nos slides lá das aulas passadas, a gente tem aqui ó, o latch SR em duas configurações diferentes. Se eu pedisse para vocês fazer esse tipo de latch, e é o que vocês têm lá na parte 1 do vídeo, ele é bem fácil de fazer, é descrever duas portas lógicas, eu tenho que ter alguns sinais, né, para eu não ler o sinal de saída do meu circuito, porque eu não posso ler um sinal de saída em VHDL. Então, utilizando alguns elementos ali como o signal, a gente consegue fazer e ele fica bem funcional. O problema, tá, se a gente for passando nossos slides, então todos esses circuitos aqui ó, que a gente viu, eles são facilmente implementáveis. Eu não gosto de usar essa palavra, né, implementáveis, mas eles são facilmente descritos em VHDL. Né? São portas lógicas, a gente descreve as conexões entre elas. Só que conforme a gente vai passando para os circuitos, a gente chega nesse ponto aqui, quando a gente tem um sinal de relógio. Porque o meu latch ele é sensível a nível, ok, eu consigo implementar ele com portas lógicas comuns. E aí, o problema é quando vem a borda. E é esse circuitinho aqui, ó, esse circuito detector de borda. Como é que a gente faz esse circuito em VHDL? A gente vai usar o circuito que a gente viu ali em aula? Não, aquele circuito não vai dar certo, tá? Não para esse caso. Então, a gente usa um artifício que é o VHDL, ele tem um comando que é Rising Edge. Então, a gente começa a descrever os nossos elementos de memória utilizando somente process. Nosso flip-flop vai ser um process que vai ter uma função if ali dentro que vai verificar se eu tenho uma borda de relógio. Tá? E para a gente entender isso, vamos para a prática. A gente vai abrir o Quarkus aqui, ó, e aqui a gente tem o quarto, eu já deixei ele mais ou menos pronto, tá? Eu tenho um arquivo aqui, ó, FFD, que é um flip-flop tipo D, e o arquivo VHD dele, todas as partes básicas, né? As bibliotecas que a gente vai utilizar, a declaração da entidade e a declaração esqueleto da nossa arquitetura. É só isso que a gente precisa. Então, o meu flip-flop ele tem o quê? Ele tem um sinal D, um sinal de clock e uma saída Q. Tudo do tipo standard logic, certo? Então, vamos fazer um flip-flop do tipo D. Ok. Então, lá na nossa architecture, a gente vai descrever o comportamento desse cara. Como é que a gente vai fazer? Eu acabei de falar para vocês que a gente vai começar a usar o process, né, para descrever esses elementos de memória. Então, vamos lá. Vamos criar um process. Nossa lista de sensibilidade vai ficar em branco ainda, que a gente não sabe o que a gente vai colocar. E aqui a gente tem todas as declarações do nosso process. Pronto. Dentro do process, qual vai ser o segredo? Bom, é bem simples. O que um flip-flop do tipo D ele faz? Quando a gente tem uma borda de subida de relógio, o que está na entrada D passa para a saída. Não tem mistério, né? O comportamento dele é assim, a gente viu em aula. Se eu abrir os slides aqui, deixa eu ver se eu tenho algum de comportamento. Aqui está aqui um SR, aqui ó, um flip-flop D, com um sinal de clock. Toda vez que eu tiver uma borda de subida, o que está na entrada D é passado para a minha saída Q. Perfeito, é isso que a gente quer. Então, como é que a gente vai descrever esse comportamento? Primeira coisa é, quando que eu tenho uma borda de subida? E aí a gente vai, if, se eu tiver uma borda, como é que a gente define se eu tiver uma borda? O VHDL tem uma primitiva que é rising edge. Então, se eu tiver um rising edge de um sinal de CLK, que é o meu sinal de relógio, então, then, eu vou fazer alguma coisa. Depois, vou botar aqui o end if, só para não esquecer. Tá. Então, se eu tenho um rising edge de relógio, o que eu faço? A minha saída Q recebe. Minha saída Q recebe a minha entrada D. Pronto. Então, está descrito o meu processo. O que o meu flip-flop faz? Tá, e aí vocês devem estar se perguntando, ok, mas o que está acontecendo aqui? Eu acabei de abrir um if, e quando eu não tiver uma borda de subida? Aqui, vocês lembram que eu falei bastante em aula isso, né?
Quando a gente não tiver a borda de subida, a gente vai fazer o quê? O que esse código vai fazer se eu não tiver uma borda? Ele não vai fazer nada. Aqui é aquele caso que eu falei para vocês evitarem, né? Evitem fazer isso, porque ele acaba inferindo um let no circuito de vocês. Um let é um elemento de memória. Nesse caso, a gente quer inferir um let. A gente está querendo um elemento de memória ali, que ele armazene. Ou seja, ele só atualiza a saída quando eu tenho uma borda. Se eu não tenho uma borda, mantém o estado anterior. É o comportamento de uma memória. Tá? Então é isso que a gente quer. Tá? Então eu vou salvar esse arquivo aqui. O que está faltando agora? A gente tem um process que não tem nada na lista de sensibilidade. Como a gente utiliza o clock como elemento de validação, a cada vez que esse clock for alterado, eu quero que esse process seja chamado, né? Então, eu vou colocar ele aqui na minha lista de sensibilidade. Então tá, salvei o arquivo, vou fazer uma análise síntese. Eu não fiz nenhuma bobagem, não esqueci de um ponto e vírgula ou alguma outra coisa, ele vai dar certo. Está demorando um pouquinho mais do que deveria. É bom que vocês podem passar o vídeo. Pronto. Então, fez a análise de síntese, está ok, está tudo certo. Aqui tem um ponto interessante, né? Se eu quisesse colocar um else aqui, como eu sempre falei para vocês, sempre que abrir um if tem que ter um else respectivo. Nesse caso eu não preciso dele, tá? Se eu fosse abrir, né, aí questionando você, se eu quisesse abrir um else aqui, eu teria else, e o que eu ia colocar aqui dentro do else? Que comando que eu ia colocar? Aqui seria else não faz nada. Basicamente, né? Eu não preciso desse cara aqui. Então esse else ele é irrelevante. Tá? Por isso que a gente não coloca, porque não teria comportamento para descrever aqui dentro. Tá. Então, deixa eu ver aqui se não tá. Ah, tá. Voltei para. Então aqui, ó, eu criei um waveform, eu vou abrir ele para a gente dar uma olhada, que é esse waveform aqui, ó. Eu já defini alguns estímulos, tudo para esse vídeo não ficar lento, não ficar extenso demais. Tá? Então aqui eu tenho um sinal de clock, já defini uma frequência, eu tenho uma entrada D, que ela vai variando com o tempo, e eu tenho uma saída aqui. Então eu vou rodar esse waveform aqui. Se tudo der certo, se eu não tiver esquecido de nada, de novo, né? Ele vai rodar direitinho e vai abrir o nosso resultado. O que a gente quer? A gente quer um flip-flop do tipo D, ou seja, a cada borda de subida atualiza a minha saída com o que está na entrada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gerou o arquivo. Então vamos ver. Aqui ó, eu tenho uma borda com a entrada Q em 0. Então, a entrada D em 0, minha saída Q continua 0. Beleza. Outra borda de subida, entrada em 0, a saída permanece em 0 até a próxima borda. Outra borda, entrada em 0, outra borda, entrada em 0, então manteve o comportamento. Aqui eu tenho uma borda com a minha entrada em 1. Então ele vai jogar a saída para 1 até a minha próxima borda, onde eu vou reavaliar o circuito. Em todos os pontos que eu não tenho a minha borda de subida, o meu circuito se mantém e ele mantém o seu estado. Pronto, aqui a gente tem o nosso comportamentinho. Então, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Não sei se vai dar certo, tá? Mas... deixa eu abrir um Paint. Essa ferramenta poderosíssima, né? E aí a gente vai fazer aqui. Vamos fazer uma cópia da tela. Vou pegar o sinal de clock, a entrada D e a saída aqui. O que eu quero? Vou jogar para cá. Ok. Então tá. Tem o resultado para o meu flip-flop. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vamos lá no nosso quarto. E se eu pedisse para vocês agora o seguinte, tá, agora eu quero que vocês mudem. Eu não quero mais um flip-flop, eu quero um let. E aí vocês lembram qual é a diferença de um let e um flip-flop, né? O let é sensível a nível, flip-flop sensível à borda. Então, eu não preciso mais do quê? Dessa linha 19 aqui, ó, ela vai cair fora. Eu não preciso dessa condição. Quando que a minha saída Q recebe a entrada D? Quando o meu clock for igual a 1. Então agora eu tenho um sinal de clock validando como um enable.
Então, se o clock for 1, ele atualiza a saída. Caso contrário, não faz nada. Então tá, vamos salvar isso aqui. Atualizei, agora eu vou fazer a síntese aqui, né? E, enquanto isso a gente vai conversando. Então, o que a gente espera desse circuito aqui? Que agora ele se comporte como um LET. Então, a diferença de um flip-flop para um LET é só eu mexer na minha condição do if, basicamente. Tá? Se a gente mudar a condição do if, a gente tem uma mudança de comportamento. Agora ele não vai mais avaliar a borda. Ele vai avaliar se o clock é 1 ou se o clock é 0. Se o meu clock é 0, não faço nada. Se o clock é 1, ele simplesmente vai fazer a passagem do valor da entrada para a saída. Ó. Fez a síntese, tudo certo. Vou abrir o waveform e vou rodar a simulação de novo. Então, o bom é que a simulação aqui ela roda rapidinho. Né? Então é bem rápido da gente fazer. Então, pronto. Rodei a simulação. E aí, de novo, antes da gente falar aqui, eu vou fazer uma cópia da tela. Só para a gente ter isso aqui salvo. Só que vocês já devem estar observando, né? Vocês podem pausar o vídeo, voltar ao vídeo e verificar o que está acontecendo. Mas aqui é a nossa simulação anterior. Essa aqui é a nossa simulação nova. Vou colocar assim, para deixar elas bem ajustadas uma embaixo da outra. Mudou alguma coisa? No nosso LET, o nosso flip-flop? Bom, a gente tem a saída aqui ó, do flip-flop e a saída aqui do LET. Ele não fez um LET. Então, mesmo eu mudando a condição para um clock igual a 1, ele não atualizou. E aí, se a gente olhar aqui, ó, o meu clock subiu. A todo esse período aqui, eu tenho um clock igual a 1. Mas por que ele não pegou essa parte aqui? Ó? Isso aqui deveria ter sido transmitido para a saída. Sempre que eu tenho o meu clock como 1, ele tem que ser transparente. Vocês lembram que a gente comentou isso em aula? Então, ele precisa ser transparente da entrada para a saída. Por que não foi? Tem um detalhe que é extremamente importante em VHDL. Muita gente não dá valor, tá? Mas ele é importante, que é isso aqui. Ó. Quando a gente define, a gente precisa do seguinte. A importância dessa linha aqui, ó, da linha 17. Porque aqui dentro está a minha lista de sensibilidade. O que essa lista faz? Quando eu tenho um evento de um sinal que está na minha lista de sensibilidade, todo o meu process ele é avaliado. Quando que eu tenho um evento de relógio? Bom, meu evento de relógio vai ser uma borda de subida ou vai ser uma borda de descida. Geralmente é uma borda de subida o meu evento, é a minha troca de valor. Eu continuo avaliando a minha borda de subida. E eu não quero isso, porque eu não quero que só o clock sendo variando, ele altere a minha saída. Eu quero quando o estado for aquele valor. E aí o que eu esqueci de colocar? O que é importante que a gente coloque? A entrada D, ela também precisa ser passada pela lista de sensibilidade. Porque se o meu clock transicionar, meu clock for 1, e eu tiver uma transição de D, eu quero que aquele processo seja avaliado. Não só no evento de clock. Então, a minha lista de sensibilidade agora não pode ter só o clock. Ela tem que ter o clock e a entrada D. Tem que ter ambas. E aí, fazendo essa pequena modificaçãozinha, a gente vai lá, vamos simular de novo. Enquanto isso, eu vou fechando os outros arquivos. Aqui a simulação do LET e aqui a simulação do flip-flop. Não, aqui é o arquivo normal. A do flip-flop eu já fechei. Então, enquanto vai fazendo a síntese, adicionando mais um elemento, né, mais uma das entradas na minha lista de sensibilidade, eu tenho que, quando eu tiver uma transição de D ou uma transição de clock, esse processo ele vai ser avaliado. E aí sim, aí ele precisa ser avaliado sempre que qualquer uma delas transicione. Não é mais só o clock que é importante. E aí agora que a gente fez essa modificação, a gente roda aqui o nosso testbench. Vamos ver que resultado na saída ele vai nos dar. Ele vai dar o mesmo resultado ou se ele vai dar um resultado diferente. Então, opa, olha só, agora a gente tem coisa diferente aqui. Então eu vou fazer salvar a tela, a gente levar para lá, a gente levar lá para o nosso Paint, né? Fazer aqui. E aqui a gente tem o nosso comportamento. Então olha só, aqui eu tive uma borda de relógio e a minha entrada D, né, meu clock começou a ser igual a 1, a minha entrada D foi passada para a saída. Minha saída virou o quê?
Notem que aqui ele tem um detalhe, né? Tem uma diferença, porque aqui ó, ele começou como não estava definido esse sinal. Então, enquanto nas outras ele indicou, ele conseguiu resolver e dizer, olha, esse sinal aqui é zero. Aqui ele já não conseguiu. Então, quando eu quero fazer esse meu let, eu tenho que colocar todas as entradas que são importantes, elas precisam entrar na minha lista de sensibilidade, tá? Então aqui, ó, eu tive a borda de clock. Com a borda de clock, ele atualizaria a saída, né? A saída iria para zero aqui. Só que dentro do meu sinal de clock, ele sendo 1, eu tive uma transição aqui, ó, causada pelo D, que transicionou a minha saída. Então agora eu tive um comportamento de let. Enquanto o meu clock for 1, qualquer transição que eu tiver na entrada vai ser passada pela saída. Então, ó, aqui ó, eu tive um clock 0, a minha entrada D ela transicionou aqui no finalzinho, ó, mas esse finalzinho aqui não foi passado para a saída. Ele passou essa parte aqui, ó, daqui para frente. E aí ele pegou, quando o clock subiu, ele avaliou essa parte aqui, ó, jogou o 0 para a saída, e a transição da entrada sem estar numa transição de clock, ela foi pega para a saída também. Então olhem a diferença de um desculpem, de um flip-flop tipo D para essa entrada, para essa combinação, esse caso de entrada, e olhem o let D como se comporta diferente. A diferença deles, ó. Aqui a minha saída, se eu comparar as saídas lado a lado, a gente vê que elas não são iguais. Eu tenho diferença nas saídas de um let ou um flip-flop, dependendo da implementação. Tá? Então, nunca esqueçam, a lista de sensibilidade de um process ela é extremamente importante para o código de vocês funcionar de forma eficiente. Tá? Então, a recomendação é sempre que um sinal for importante para um circuito de vocês, joguem ele na lista de sensibilidade do process. Tá? Então, visto isso, a gente viu que fica até mais fácil da gente descrever um flip-flop, né? Então, ó, um flip-flop do tipo D, que tem várias portas lógicas, a gente consegue fazer com esse bloquinho aqui, ó. Flip-flop não, né? Aqui a gente tem um let agora. Se eu fosse fazer um flip-flop, eu copiaria esse circuito aqui, copiaria esse trecho de código, né? E modificaria. Aqui eu tenho clock, e aqui eu não tenho mais isso. Eu tenho um rising edge de CLK. Então, olha só. Lado a lado, o código é muito semelhante. O código de um let e de um flip-flop. Mas o funcionamento é diferente. A gente viu, a gente comprovou pelo teste bench. Tá? Então, a partir de agora, todo clock que vocês forem, todo flip-flop que vocês forem descrever é dessa forma. É um process que descreve o comportamento. E aí um flip-flop ele fica uma unidade genérica. Isso aqui é um flip-flop. Se eu quero adicionar novas informações ao meu flip-flop, bom, eu posso adicionar. Então aqui, ó, esquecendo essa parte de let e flip-flop, né? Vamos trabalhar agora só com flip-flop. Então apaguei essa parte aqui. Só o que nos interessa é isso aqui. Vocês lembram que todo flip-flop, eu falei para vocês, o ideal é um elemento de memória, ele tem que ter um sinal aqui que ele é extremamente importante. Que é um sinal de reset. Então todo o elemento de memória tem que ter um sinal de reset, que é para eu ter controle do que eu tenho na saída dos meus flip-flops. Então eu preciso ter esse controle. Tá? Então, como é que eu faço aqui um sinal de reset? Bom, o meu reset ele pode ser síncrono ou ele pode ser assíncrono. Ele ser síncrono significa que eu só vou resetar numa borda de subida de relógio. Ele ser assíncrono, eu vou resetar ele independentemente do meu sinal de relógio. Ele é mais importante. Numa lista de prioridades, ele estaria acima. Então, para a gente fazer um reset assíncrono, o que a gente vai fazer? A gente vai ter isso aqui. A gente vai ter basicamente isso aqui. Ó. Se o meu sinal de reset, eu vou colocar esse sistema para resetar quando o reset é 1. Tá? Se o meu sinal de reset for 1, então eu vou resetar o meu sistema. E aí, eu resetar significa eu fazer o seguinte, a minha saída aqui recebe 0. Caso esse meu sinal de reset não seja 1, aí sim, eu entro no else. Se o meu sinal de reset não for 1, aí o meu else vai se comportar como um flip-flop.
Normalmente. Aqui está faltando o end if, né? Abrir um if aqui, end if, e para esse if aqui do meu reset. Então aqui eu adicionei um sinal de reset. Então se o meu reset for 1, joga 0 para a saída. Zera todos os meus elementos de memória de um sistema, por exemplo. Tá? Então isso aqui vai me dar um reset assíncrono. Porque eu não preciso de uma borda de subida para ele funcionar. Se eu quisesse fazer um reset síncrono, aí, bom, é questão de lógica, tá? Eu vou tirar isso aqui, eu não preciso ter isso aqui. Mas, esse código aqui, ele sai fora, mas ele não some. O que vai acontecer? Para ele ser síncrono, eu dependo de uma borda. Então, primeiro eu identifico a borda. Identifiquei, eu tenho uma borda de relógio, aí sim, eu testo. Se o reset for 1, aí esse reset aqui deixa de ser assíncrono para ser síncrono. A minha saída recebe 0. Caso contrário, a minha saída recebe D. Então, verifico a borda, testo o reset. O reset é 1, ou seja, ele deve ser resetado, então joga 0 para sair. Se não, joga a entrada D para sair daqui. Então, notem que a posição do meu reset define a minha prioridade. Tá? E aí, sempre que a gente tem um clock e um reset, a gente precisa adicionar esse sinal de reset na minha lista de sensibilidade. Tá? Aqui nesse caso não vai precisar muito, né? Porque o reset vai trocando de valor, nesse reset síncrono aqui, ele só vai trocar de valor mesmo dependendo da minha borda de clock. Se eu não tiver a borda, ele nem testa aquela linha 21 ali. Tá? Mas se eu fizer um reset assíncrono, ele tem que estar na minha lista de sensibilidade também. É obrigatório que ele esteja. Certo? Então, acho que esse vídeo é bem, ele era para ser curto, tá? Acaba não sendo porque eu falo muito, então, mas a ideia de descrever um flip-flop, descrever um latch, ela tem que ficar bem claro para vocês, ela não pode ser complexa, tá? É bem simples declarar um flip-flop no VHDL. E agora, as funcionalidades desse flip-flop, que uma delas é a especificação lá do trabalho que vocês têm, é condição de lógica de programação. É o process de vocês que vai ter um if antes do sinal de subida de clock, ou vai ter um if depois. A lógica é vocês que definem. Tá? O sistema só tem que funcionar da forma que foi solicitado, né, na descrição do trabalho. Tá? Eu acho que é isso. Tá? A gente não, se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, mandem e-mail. Certo? Então, um abraço e até a próxima.